Ok. Bom dia, sejam todas bem-vindas. É um prazer, gente, estar sempre aqui. É um prazer mesmo. Eu amo pregar nesse grupo, de verdade. Eu amo pregar, mas estar aqui com vocês, para mim, é um privilégio e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Hoje, o meu tema é um pouquinho. Eu espero que vocês entendam, gente, que como terapeuta eu preciso trazer temas para destravar, né, nós mesmos, né? Porque são coisas que às vezes a gente não percebe, mas no nosso dia a dia isso vai minando a nossa saúde física, mental e até espiritual. Então, não sintam como, eu estou trazendo temas para atacar ninguém. É que às vezes a gente sente atacadas por causa das nossas dores, mas é um privilégio poder estar aqui com vocês e poder trazer esse conhecimento que foi libertador para mim. Então, eu quero que vocês entendam isso. O tema de hoje fala assim: libertando-se da síndrome da boazinha. E eu pergunto aqui para vocês, eu acho que eu vou preferir tirar a tela mesmo, ou tirar a tela grande, porque aí eu queria ver vocês, ver todas vocês. Eu não estou conseguindo ver todas. Ótimo. Ai, perfeito. Agora sim que eu consigo ver a tela inteira, né? Ver todas vocês. Sejam Deixa eu ver. bem-vindas. Bom, então o tema de hoje é libertando-se da síndrome da boazinha. Eu quero saber aqui, quem se sente uma verdadeira boazinha? Aqui, me fala aqui de vocês, coloca aí a mãozinha para eu saber se tem alguém aqui que se sente assim, eu sou boazinha. Cadê essas mulheres? Ó, aqui tem. Está com o nome Pedro Luiz, mas qual é o nome da irmã que está aqui? É Pedro Luiz mesmo? Eu não estou enxergando, tá bem? Isso. Quem mais? A Joelma também tem essa síndrome, né? Que é uma síndrome que nós temos. A Ana Rosa. Olha só, tem. Eu também, gente. E eu só estou falando desse tema porque eu também me libertei um pouquinho dessa síndrome da boazinha. Diz que quando agradar os outros, quando a gente agrada, na verdade, os outros, geralmente a gente esquece de nós. Então, mulheres, hoje eu quero falar com você que às vezes está cansada, homens e mulheres, né? Que está cansado, que não é aquele cansaço do corpo, é aquele cansaço da alma, sabe? Aquele cansaço de tentar ser tudo para todo mundo o tempo todo, de sorrir para não decepcionar, de ajudar. Na verdade, quando o coração só queria o quê? Descansar. E quantas aqui já disseram, tá tudo bem, quando na verdade não estava? Quantas? Eu já disse isso muitas vezes, já falei muito, não, tá tudo bem, eu faço tal, mas na verdade não estava nada bem, mas nós criamos isso, né? Nós vivemos hoje numa geração de mulheres muito exaustas, exaustas de agradar, e o pior que é que muitas acham que isso é uma virtude.
Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez doa, mas liberta, tá? Se doer, liberta. Há uma diferença entre ser bondosa e ser refém da aprovação. Existe uma psicóloga que chama Harriet, que eu gosto muito dela, que ela chamou esse padrão de síndrome da boazinha. E ela disse uma frase que eu quero que você guarde aqui, porque é uma frase que me tocou bastante. Ela diz assim: agradar aos outros é uma tentativa de obter amor, aprovação e segurança, mas o preço é a perda da própria identidade. Olha só, entenderam bem essa frase? Então, quando a gente vive tentando agradar todo mundo, a gente perde a essência, perde a voz, perde aquele brilho, né? E isso, às vezes, se torna o quê? Uma idolatria da aprovação. Porque toda vez que eu coloco o olhar do outro acima do olhar de Deus, eu deixo de ser quem ele me criou para ser. Entende? Então, e onde está a raiz da boazinha? Sabe o que tem por trás dessa mulher boazinha? Medo. Medo de ser rejeitada, medo de não ser amada, medo de ser vista como egoísta. Mas o medo, ele é o oposto da fé, entende? E a Bíblia diz que no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Está em 1 João 4,18. E muitas de nós aprendemos, ainda meninas, né? Que para ser amada era preciso ser o quê? Boazinhas ou bonzinhos. E crescemos acreditando que amor se conquista com esforço, com renúncia, com silêncio. Mas o amor de Deus não se conquista. Ele já foi derramado na cruz. Você já é amada. Você já é amado antes mesmo de você fazer qualquer coisa. Ellen White escreveu algo que me toca profundamente. Em Caminho a Cristo, página 62, ela diz: o amor de Deus não depende de nossos méritos. Somos aceitos em Cristo. Você entende o que isso significa? Você não precisa provar nada, você só precisa permanecer nele, em Cristo. E eu gostaria de mostrar para vocês e que essa psicóloga ela traz, né? Ela chamou de padrões da boazinha. Quais são essas correntes da boazinha? Eu chamo de correntes. E talvez, enquanto eu falar, o Espírito Santo de Deus mostre para você, talvez alguma dessas correntes aqui que está na sua vida. Primeiro, preciso que todos gostem de mim. E eu posso dizer para vocês que nem Jesus agradou a todos. Nem Jesus. Segundo, devo colocar as necessidades dos outros acima das minhas. Assim, a boazinha, ela sempre está fazendo pelo outro, mas ela esquece de cuidar dela mesma. Jesus, ele servia, mas ele também se retirava para orar. Ele sabia parar no momento certo. Ele não estava o tempo todo só servindo. Quando ele tinha que parar, ele parava. E é assim que a gente precisa entender. Dizer não é egoísmo. Quanta gente acha que se falar não para as coisas de Deus tá sendo egoísta ou não tá, Deus vai castigar. Não é nada disso, gente. Dizer não às pessoas, às vezes, é você dizer sim a Deus.
Porque às vezes é um momento que você está tirando para você ter um importante. Evitar o conflito é amar. Olha a outra frase aqui. Eu prefiro evitar o conflito por amor. Jesus, ele não fugia. Quando ele tinha que falar a verdade, ele falava. Se eu fizer tudo certo, todos ficarão felizes. Jesus fez tudo certo, mas foi criticado o tempo todo. Ele foi criticado. Sou responsável pela felicidade dos outros. Eu digo para você, só o Espírito Santo é capaz de preencher um coração. Nós não podemos fazer nada, só orar. Orar por aqueles que nós queremos ver no céu. Mas nós não somos responsáveis. O Espírito Santo de Deus é que pode preencher o coração dessas pessoas que nós amamos, que nós achamos que nós somos responsáveis pela felicidade delas. Eu descansar, estou sendo preguiçosa. Quantas vezes eu ouço isso? Tem gente que trabalha o tempo todo, corre o tempo todo, e fala, quando eu sento no sofá, alguém chega e fala para mim assim, sou preguiçosa. Gente, o descanso é um mandamento divino, nós temos que descansar. Parar um pouco, entende? Olhar um pouquinho para você, meditar. Se eu não cuidar de tudo, aí tudo desmorona. A gente fala muito isso, né? Eu tenho que cuidar de tudo, porque se eu não fizer, eu digo para você que Deus é que sustenta todas as coisas, não é você, é Ele. Então, deixe com o outro o que é do outro. Deixe um pouquinho, que você vai ver que o outro vai dar conta. Meu valor está no quanto eu faço. Eu digo para você que seu valor está em quem você é em Cristo, não no que você faz. O meu valor está em quem eu sou em Cristo, não no que eu faço aqui. Se eu me colocar em primeiro lugar, estou sendo egoísta. E a própria palavra de Deus diz: ame o próximo como a si mesmo. Então, comece se amando de forma saudável. Ame como a ti mesmo. Primeiro você tem que se amar, para depois amar o outro. Entende? De conhecimento, de buscar o conhecimento. O caminho da cura, qual que é, Gorete? Me conta qual é esse caminho, então, que eu devo seguir, minhas amadas irmãs. Agradar demais não é virtude. É autoabandono disfarçado de amor. E Deus, ele não quer isso para você. Ele quer uma filha inteira, verdadeira, livre, uma mulher que serve com alegria, não por medo, que ame com espontaneidade, não por obrigação. E sabe o que essa escritora diz? Deus não pede que sacrifiquemos a saúde e a paz para agradar aos outros. O verdadeiro serviço cristão nasce da comunhão com Ele. Amém? Vocês entenderam esse texto, gente? Mente, caráter, personalidade.
Deus não pede que sacrifiquemos a saúde e a paz para agradar aos outros. O verdadeiro serviço cristão nasce da comunhão com Ele. Eu sempre bato nessa tecla. Tenha você o seu momento com Deus. Aquele momento de entrega, aquele momento de conexão, parar tudo e falar, agora esse é o meu momento com Deus. E você pode me perguntar, então, como se libertar dessa síndrome da boazinha? A primeira chave, a autenticidade. Ser quem Deus te chamou para ser. Sem máscaras, sem medo nenhum. Ser quem Deus te chamou para ser. Autenticidade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A segunda chave, limites. Aprenda a dizer não com amor. O não de hoje, ele pode proteger o seu propósito de amanhã, quando você diz não. Quantas vezes eu percebo que eu estou com um projeto aqui, e aí aparecem várias demandas, várias demandas. E eu digo sempre, com amor e carinho, olha, hoje eu não posso. Por exemplo, hoje eu teria que pregar em outro grupo à noite. Eu não teria tempo para preparar 2 sermões, né, para hoje, porque domingo eu preparei um sermão para pregar na igreja, e essa semana, ontem, né, eu estava terminando de preparar esse sermão para pregar aqui. E eu fui convidada para pregar em outro lugar. E eu disse com muito carinho, eu falei, olha, querido, eu não dou conta, porque eu preciso desse momento aqui muito próximo de Deus, e preparar 2 sermões, que eram assuntos diferentes, né, para pregar lá, era outro tema. Eu disse, eu não dou conta. E está tudo certo. A terceira chave, descanso. Entregue o controle, saia dele. Você não precisa segurar o mundo, ele já está nas mãos de Deus, acredite nisso. A palavra de Deus diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu quero concluir aqui com um chamado à restauração. Deus não te chamou para agradar pessoas, Ele te chamou para cumprir o propósito. Não para ser a mulher perfeita, mas para ser a mulher autêntica, curada, livre. Talvez você tenha passado anos tentando merecer amor, atenção, respeito. Mas o Senhor te diz hoje, filha, eu te amei antes que você existisse. Até me emociono. Você não precisa me impressionar, só me permitir te restaurar. Essa é a vontade de Deus para todas nós, para todos nós. E Ellen White, ela ainda diz assim, a vida cristã não é um fardo pesado, mas uma entrega confiante. Quando nos rendemos a Cristo, encontramos descanso para a alma. É maravilhoso isso. E sabe, irmãs, ao atender tantas mulheres, eu percebo algo muito sério. Tem muita gente cansada na caminhada espiritual. E não é cansaço físico, é cansaço da alma, de verdade.
Mulheres boas, mulheres sinceras, tementes a Deus, mas que se sentem culpadas se não estiverem o tempo todo em todos os grupos, em todas as orações, em todos os chamados. E com o tempo, isso vai virando um peso. E a graça que foi feita para nos libertar acaba se tornando o quê? Um fardo. E eu quero dizer com muito amor e carinho para vocês, isso não tem a ver com a religião em si. Isso tem a ver com o emocional ferido. Porque quando a alma ela está machucada, ela tenta compensar através do fazer o tempo todo, como se o esforço pudesse garantir aceitação. Muitas vivem com medo de não serem aceitas, medo de decepcionar, medo de não serem boas o bastante. E esse medo, na verdade, é um pedido silencioso por amor, por aprovação, entende? Só que o amor de Deus não é uma recompensa pelo desempenho. O amor de Deus é um presente pela graça. Quando olhamos para esse lado terapêutico, a verdade ela fica mais clara. Não é Deus quem nos exige tanto. É a nossa ferida que ainda não foi curada. E hoje Deus quer curar exatamente esse lugar em você. Ele quer libertar você do medo de não ser suficiente, de te ensinar a descansar no amor dele. Porque o cristianismo verdadeiro não é uma maratona de obrigações, é uma caminhada, gente, de confiança em Deus. Ellen White diz: Cristo não nos pede para fazermos algo que Ele mesmo não nos capacite a realizar. Ele diz: e seu jugo é suave, e seu fardo é leve. Está em O Desejar Todas as Nações, página 329. Então, hoje, se há algo que precisa cair, que cai o peso de que não vem de Deus. A verdadeira religião, ela não é opressão, ela é libertação. Entende? É andar com Deus com leveza, é viver com propósito, é servir por amor, não por medo. Porque o cristianismo é uma bênção na nossa vida. Servir a Deus é maravilhoso. E talvez seja disso que você esteja precisando hoje. Descansar em Deus. Parar de correr tentando provar seu valor e começar a confiar que Ele te ama exatamente como você é. Você não precisa mais agradar todo mundo. Deus não te chamou para o esgotamento, mas para a plenitude. Ele te convida a entregar o fardo do perfeccionismo, da culpa, da cobrança. Apenas confie. Caminhe com Ele, um passo de cada vez. E você vai descobrir a leveza de ser conduzida por amor e não por medo. Hoje, se você sente que tem vivido cansada, tentando dar conta de tudo, faça uma pausa aí onde você está. Feche os olhos por um instante e diga: Senhor, eu quero aprender a descansar em Ti. Ensina-me a viver por amor e não por obrigação. Esse é meu apelo para você hoje. Que Deus nos abençoe. Que essa mensagem fale ao seu coração e que você tenha uma conexão com Deus leve, saudável. E quando você sentir assim, você vai fazer sem peso no coração. Você vai fazer por amor. O amor verdadeiro. Esse amor que brota, porque esse é o propósito. Você vai entender o teu propósito e você vai cumprir esse propósito. Amém?
encerrando aqui, eu posso orar, Fê, porque eu não vou poder ficar. Amém, amém. Não posso falar que eu estou em outro ambiente aqui. Mais uma vez, Deus Tá. falou nos nossos corações. Amém, Gorete. Deus falou comigo através de você, minha amada. Deus Deus seja abençoe. louvado. Amém, minha Deus querida. abençoe. Amém. Obrigada, viu, Margarete? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, porque o teu amor não depende do que nós fazemos. O Senhor nos deu a tua graça e nós o cumprimos por amor ao Senhor. Obrigada, Deus. Cada cada pregação, por cada mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu sei, Senhor Deus, que muitas vezes nós sofremos, carregamos máscaras, e essas máscaras elas têm que cair, têm que se libertar e sermos realmente quem nós somos diante do Senhor, fazendo sim, cumprindo o nosso propósito, mas com leveza, com amor, porque essa é a tua vontade. Abençoe esse grupo, cada janelinha aqui, Senhor. Eu não vou poder continuar com eles, mas o Senhor pode. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Por favor, que o Senhor esteja em cada coração. Que o Senhor abençoe cada família aqui. E que cada uma sinta restaurada para te servir com amor, com gratidão e com leveza. É o que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém, amém.